A verdadeira ética ocorre quando nos sentimos integrados ao processo misterioso do nosso planeta Terra, o planeta vivo, Gaia. As palavras de Lutzenberger apresentam o programa Estação Gaia, da Circula TV. Olá a todos, bem-vindos à Circula TV. Eu sou a Luciana Hopp, sócia aqui da Circula, e é um prazer estar recebendo hoje a Naya, o Alonso e o Cláudio para o programa Estação Gaia, que a partir dessa edição está vindo com muito prazer aqui para a Circula. A Naya eu já conheço há muito tempo, a gente já fez um bate-papo aqui no canal, né? Ela é frequentadora aqui da Circula, com um grupo que discute as questões de sustentabilidade. Os outros nossos dois convidados estou conhecendo hoje, muito prazer. Então, eu estou muito feliz de trazer esse programa aqui para a Circula. É um programa que ficou durante 3 anos na Rede Estação Democracia. E agora a gente está num novo formato, vindo aqui para o nosso canal Circula TV. Então, este programa vai ter a minha participação a partir de hoje, dia 29. E eu vou fazer uma mediação entre a Naya e o Alonso e um convidado, que hoje a gente está com o convidado, o Cláudio Langoni. O Alonso, então, ele é especialista em gestão pública e a Naya é socióloga e ecofeminista. Nosso convidado de hoje é o Cláudio Langoni, que foi o primeiro secretário da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que é a pauta do nosso programa de hoje. 25 anos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, os seus avanços e seus retrocessos. Então, de imediato, agradecendo a participação de todos, eu passo a palavra para a Naya. Bem-vindo, Langoni. Eu tive a oportunidade de participar da SEMA sobre a gestão do Langoni e foi um trabalho muito satisfatório. E eu quero apresentar, então, o nosso convidado, o nosso entrevistado. O Langoni é engenheiro químico, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, é diretor da consultoria Paradigma Soluções em Gestão Ambiental, sediada em Brasília, fundado em 2008, e trabalha com assessoramento estratégico em meio ambiente e sustentabilidade para grandes projetos no setor público e privado. Langoni foi secretário municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre, presidente da FEPAM, fundador e primeiro secretário da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, a nossa querida SEMA. Também foi presidente da ABEMA, Associação Brasileira de Dirigentes Estaduais de Meio Ambiente. De 2003 a 2007, foi secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, coordenou a agenda de sustentabilidade da Copa do Mundo, FIFA 2014, e foi consultor do governo brasileiro para a agenda de sustentabilidade dos Jogos Olímpicos em 2016, ambos pelo Ministério do Esporte. Bem-vindo, então, Cláudia, é um prazer te ter aqui. Eu acho que vamos ter um papo muito importante e interessante. A tua experiência vai agregar muito à nossa discussão. Então, vou passar a palavra ao Alonso, que vai começar a te fazer algumas perguntas. Olá para todas e todo, né? Todo Langoni aqui, no caso, né? Uma boas-vindas para a Luciana, né? Que tem que compor essa parceria aqui junto com a Naya, que nós já estamos com esse programa há 3 anos. E um prazer e um privilégio, como dizia o nosso saudoso Mendes Ribeiro, Cláudio Langoni, ter você de novo aqui no nosso programa. E queria começar contigo trazendo um pouco de história, para a gente instrumentalizar essa nossa conversa. E aí eu te pergunto, quando é que surgiram os marcos fundamentais da política ambiental no Brasil? Como é que se deu esse processo de concertação para constituir o marco legal da política ambiental no Brasil? Quero cumprimentar todos, Alonso, Naya, Luciana. É uma satisfação estarmos hoje aqui. Para mim, a data de hoje é uma data muito especial, porque são 25 anos de uma história muito bonita
de construção, que exigiu muita determinação e coragem nossa, né, de criar a Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. E essa criação ela vem na esteira de um processo de estruturação da Política Nacional do Meio Ambiente e do Sistema Nacional de Meio Ambiente, que ainda começa no final da ditadura, né, com a constituição de mecanismos bastante avançados à época, como o CONAMA, por exemplo, né, a Lei 6938, que instituiu, à época, uma Secretaria Nacional de Meio Ambiente, que ainda não tinha o status de ministério, mas já previu mecanismos participativos e com poder deliberativo como o CONAMA, né? O que era uma coisa muito avançada para a época e trouxe então essa concepção de um sistema nacional que organizasse a relação federativa, naquele momento, sobretudo de União e Estados, porque os municípios passaram a ter mais cidadania, digamos assim, nas políticas ambientais a partir da Constituição de 1988, processo que ainda não se completou, mas que já previa esse arcabouço, que é um arcabouço que sobrevive até hoje e que garantiu muitas blindagens em torno das ameaças que as políticas ambientais sofreram no país, principalmente no período mais recente, foi um período de descontinuidade de muitas políticas importantes nessa área. A gente sentiu aqui no Rio Grande do Sul o efeito dessa descontinuidade muito intenso, né, nessa enchente que teve agora em maio, e onde se descobriu muitas coisas que ainda estavam a boca pequena, né, e que vieram à tona e que aumentaram, né, na verdade, a catástrofe aqui no nosso estado, infelizmente. Naya, passar a palavra para ti. Então, nessa esteira que tu estás cobrindo para nós, essa história, como tu vês o papel do Estado na formulação das políticas públicas ambientais, Langoni? Eu acho que o processo de criação da SEMA, ele revela um momento histórico muito importante, porque nós tivemos, quando a SEMA foi criada, a FEPAM tinha 10 anos. E a FEPAM ela foi criada num momento em que houve uma estruturação em alguns estados, dos órgãos estaduais de meio ambiente, como a CETESB, a FEPAM foi uma delas, a FEEMA, no Rio de Janeiro, num momento em que a gente vivia dramaticamente a questão da poluição e a necessidade de políticas de controle de poluição. Quando nós, 10 anos depois, decidimos criar a SEMA, a gente já tinha um outro contexto, que era assim, um enfrentamento muito grande contra a visão neoliberal, a discussão sobre o papel do setor ambiental na construção de um outro modelo de desenvolvimento e o tema da sustentabilidade, ampliando essa política de fiscalização e controle para uma abrangência maior, digamos assim, né? E essa necessidade de um protagonismo maior do setor ambiental para introduzir essa discussão sobre a necessidade de mudar os rumos do desenvolvimento, que hoje estão muito consolidados. Então, isso surgiu na campanha de 98, naquele processo de polarização, o Olívio, Antônio Brito, e nós, quando fomos trabalhar o programa de governo, a gente decidiu trabalhar com algumas centralidades, assim, a centralidade da organização institucional do setor, e de um salto de qualidade em torno da institucionalidade, porque a FEPAM ainda era vinculada à Secretaria da Saúde e tinha vários que trabalhavam com questões ambientais espalhadas por várias secretarias, por 5 secretarias do Estado. Então, nós escolhemos uma centralidade na campanha ambiental do Olívio, que foi a criação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, acompanhada da lógica que acompanhava a orientação geral daquela campanha, que era a ideia de um processo participativo, com a realização das conferências de meio ambiente, etc. e tal. E naquele quadro de polarização, acabou que, como a única candidatura que colocava a temática ambiental com esse grau de importância e trazia uma novidade era a campanha do Olívio, né? O tema da criação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente foi um tema muito demarcatório, que diferenciou essa campanha das outras campanhas. E isso fez com que, desde a campanha até o processo todo dos 4 anos de governo, a questão ambiental fosse um elemento diferencial importante. Então, à época, inclusive, a nossa proposta inicial para a coordenação de campanha era de que a secretaria fosse chamada de SEMADES,
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Havia uma preocupação muito grande de setores mesmo no nosso campo, no sentido de que a área ambiental queria, digamos assim, abranger os seus domínios de maneira... A gente já estava propondo, né, trazer muitos setores de outras secretarias, que significava uma reorganização institucional pesada do Estado, que não era um processo fácil, e no final acabou sendo SEMA, a Secretaria do Meio Ambiente, mas a gente objetivamente passou a ter um papel muito protagônico nas discussões sobre o desenvolvimento do Estado, como uma grande novidade no processo do orçamento participativo estadual, e sobretudo na interação e no diálogo com outras secretarias, com a ideia das políticas transversais. Então eu acho que foi bastante marcante e ela revela um papel que eu acho que até hoje essa questão se coloca e revela a atualidade daquela proposta de que o setor ambiental tinha que estar na centralidade das discussões das políticas de desenvolvimento, mudar o seu perfil, assim como nós tivemos 10 anos atrás um perfil mais de controle, voltar mais para a sustentabilidade. Então isso dialoga fortemente com essa questão climática que nós temos hoje, por exemplo, e todos os problemas que a gente vive, né? E o que a gente vê nesses 25 anos, e isso é denotado inclusive por um certo esquecimento nacional do governo gaúcho sobre essa data importante de criação da secretaria, é um certo retrocesso assim, nessa concepção, porque ao invés de a secretaria ter rumado no sentido de agregar um papel mais protagônico na questão da sustentabilidade, ela trouxe a junção com a área de infraestrutura, né? É a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura. Então, muitas das coisas que a gente pensava, muitos dos processos que a gente começou com a ideia de estruturação dos sistemas, né? Do Sistema Estadual de Unidades de Conservação, do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, e um protagonismo maior do setor ambiental na discussão do desenvolvimento, elas retrocederam em relação a 25 anos atrás. Um dos exemplos mais concretos, e a gente pode falar disso depois, é o fato de que há 25 anos atrás o Rio Grande do Sul tinha uma grande liderança na questão da política estadual de recursos hídricos no contexto nacional. A Lei Gaúcha inspirou a 9433, a lei nacional, e hoje nós temos um processo de paralisação e de retrocesso institucional nessa política de recursos hídricos, que cobrou um preço muito alto agora nesse recente desastre que nós tivemos com as enchentes determinadas pela questão climática e por também retrocessos de outra natureza. Um desses retrocessos está vinculado à mutilação do Código Estadual de Meio Ambiente, que foi a nossa primeira grande tarefa depois de aprovar a lei que criou a SEMA, nós levamos 6 meses para criar, foi pegar um processo que estava há 10 anos num impasse na Assembleia Legislativa e ter a capacidade de fazer o diálogo suficiente para garantir a aprovação de um Código Estadual de Meio Ambiente muito avançado para a época, tão avançado que, mais recentemente, governos que se dizem progressistas e com uma visão sustentabilista promoveram mudanças muito significativas que mutilaram o código em relação àquele código original que foi aprovado pela Assembleia em 1999. Cláudio, é uma pena, né? A gente vê tantos avanços que foram feitos aqui no nosso estado, servindo de referência, para em pouco tempo retroceder e a gente pagar um preço tão alto como a gente pagou aí esse ano aqui no Rio Grande do Sul. Vou passar a palavra para o Alonso para a próxima pergunta. Vou continuar na pegada aí das políticas públicas, Langoni. E eu costumo dizer, né, faço que as políticas públicas são resultado da correlação de forças em determinado espaço e tempo. E, pelas suas próprias palavras, nós podemos ver que teve um momento de uma correlação de forças na sociedade favorável a essas políticas ambientais, onde foi possível fazer esse debate, esse diálogo, essa concertação junto com a Assembleia Legislativa e aprovar os marcos ambientais no Rio Grande do Sul, os considerados mais avançados, e, como você bem disse, serviu de exemplo nacional, né? Serviu de inspiração. Posterior a isso, né, nós vivemos hoje uma outra situação onde nós temos um profundo trabalho de descrédito às políticas ambientais, tratando como se quem defende o meio ambiente é retrógrado, é atrasado, né, não defende o desenvolvimento.
E nós temos hoje um governo municipal e um governo estadual que dialogam muito com essa perspectiva do negacionismo ambiental, dizendo que sempre houve aquecimentos, houve resfriamentos, a Terra ela vai se autorregular e, portanto, isso não se estabelece como prioridade ou como uma política pública efetiva a preservação do meio ambiente e as políticas de prevenção e mitigação, né, dos possíveis desastres ambientais. E nesse contexto que nós estamos hoje, né, de uma catástrofe socioambiental no estado do Rio Grande do Sul, com governos que trabalham com essa perspectiva, a sociedade voltando a se reorganizar numa perspectiva positiva em relação ao meio ambiente, em relação à nossa perspectiva, né? Como é que você entende, nesse contexto, a gente pode estruturar essa relação, compor essa relação de Estado e sociedade para enfrentar essa crise socioambiental que está colocada hoje aqui no nosso Estado, e que não é só do nosso Estado, né? É mundial. Podemos pegar exemplos em diversos outros países ou estados brasileiros. Eu acho que a gente, naquele momento do final da década de 90 e depois na primeira gestão do presidente Lula, a gente vivia muito essa contradição, né, entre desenvolvimentismo e a questão ambiental e sustentabilidade. E isso era fruto de um contexto histórico, porque assim, a tradução objetiva de que a gente precisa incorporar a dimensão ambiental nas políticas de desenvolvimento, ela se dá quando a questão da sustentabilidade implica limitações à visão tradicional de desenvolvimento, à visão desenvolvimentista clássica. Então, a gente viu isso na luta dos transgênicos, na primeira gestão do Lula, a gente viu isso nos enfrentamentos ambientais com os licenciamentos do PAC, e todo um processo que atribuía a área ambiental, digamos, uma responsabilidade por impedir o desenvolvimento do país. Essa discussão não está mais colocada. 25 anos depois, a gente tem, assim, a questão ambiental muito afirmada, porque a dimensão climática, que teve uma mudança de status muito significativa no contexto internacional, pelas evidências e que a gente tem visto, enfim, a dimensão climática, ela trouxe objetivamente essa questão que promove a interface entre o desenvolvimento econômico e a questão ambiental, e inclusive ela trouxe uma visão que hoje é hegemônica de que não fazer nada em relação às mudanças climáticas implica muito mais prejuízos econômicos do que fazer. Isso era apontado lá no início da década de 90 pelo Nicholas Stern, economista do Banco Mundial, que à época teve muita resistência em relação a isso, mas fez o primeiro estudo em relação a essa questão. E isso é evidenciado agora no desastre do Rio Grande do Sul, por exemplo, em todo o estado e principalmente na região metropolitana de Porto Alegre. Agora, hoje nós temos uma situação que é um paradoxo, porque nós temos uma mídia amplamente favorável à questão ambiental, ela hoje se transversalizou, ela não é mais uma questão de nicho dos ambientalistas, ela está perpassando movimentos sociais, diversos campos, enfim. Infelizmente, ainda aqui parece que a questão ambiental é uma questão de esquerda versus direita, que não se verifica em muitos países. Nós temos muitos países, linhas de pensamento conservador que incorporam a agenda ambiental também e reconhecem a questão climática. E nós temos a sociedade muito mais consciente dessa, não há dúvida de que nós temos uma sociedade muito mais consciente. Por outro lado, a gente vê que esse maior grau de aceitação na mídia, essa maior evidência de que a questão ambiental é importante, não se traduz nas políticas públicas. Tem uma implicação em processos que eu considero de retrocesso institucional muito importante. Então, tem um descompasso, um paradoxo entre essas questões, assim, que mostram um descompasso importante. Então, a gente vê, por exemplo, que à época a maioria dos partidos tinham quadros na área ambiental, e quando você escolhia o secretário de meio ambiente, você escolhia os quadros que os partidos tinham nessa área ambiental. Se a gente for ver o perfil hoje dos dirigentes ambientais, na maioria dos órgãos ambientais brasileiros, o critério principal que os partidos estão usando para escolher os dirigentes é o número a capacidade dele conceder mais licenças ambientais, e não a sua capacidade de formulação estratégica, seu envolvimento com o setor, enfim. Então, eu acho que a gente vive um paradoxo muito importante, né? E no caso do Rio Grande do Sul,
O desastre evidenciou isso. A gente tem retorno, assim, a um padrão de 50 anos atrás. Eu vejo, assim, pela minha região, né, da Quarta Colônia, que foi onde começou o processo da enchente, a forma como se dá o plantio de soja, a ocupação agrícola hoje, relacionada com os rios, a supressão total e absoluta de todas as matas ciliares, né? Então é muito interessante, porque vocês vejam que quando a gente fala em reconstrução do Rio Grande do Sul pós-enchente, além de a gente não falar numa mudança do modelo de ocupação do território, enfim, né, a gente ouve muito pouco falar sobre o protagonismo dos comitês de bacia, o planejamento das bacias hidrográficas, os instrumentos do sistema de recursos hídricos, como a outorga e a cobrança pelo uso da água. Foi aí onde emperrou há 20 anos atrás essa questão do não avanço dos comitês, e a gente praticamente não ouve falar em recomposição de matas ciliares. Ora, uma das grandes questões que nós deveríamos estar discutindo nesse processo pós-enchente de reconstrução do Estado é que nós precisamos proteger as áreas de preservação permanente, e isso passa por um programa muito enérgico, com investimentos públicos em áreas privadas para a recomposição das matas ciliares dos rios gaúchos. Senão, nós vamos ter cada vez mais eventos extremos, e a cada cheia que nós temos mais destruição do pouco que restou das matas ciliares, nós temos mais assoreamento dos rios, os rios não têm mais leito, e os efeitos de menos chuvas. Com menos chuva, nós teremos efeitos mais drásticos do que a gente está vivendo hoje em função desse processo, com prejuízos econômicos extremamente significativos. Isso implica a destruição de culturas agrícolas, isso implica, inclusive, uma coisa que já foi prevista em todos os modelos, que em função das mudanças climáticas, uma migração do processo de culturas agrícolas atualmente praticadas para outras regiões, porque elas vão se tornar inviáveis, né? Vamos ficar bem de olho, né, nas campanhas agora para as próximas eleições. Eu espero que quem tenha sofrido, acho que ninguém não sofreu, né, com a nossa enchente, fique mais atento na hora de votar para poder acompanhar os programas e pensar numa reconstrução, numa perspectiva maior do que reconstruir casas e bairros, mas de evitar novas tragédias. Essa palavra para a Naya. Langoni, tua atuação, ela perpassa o setor público, privado. Então, nessa abordagem, eu queria que tu nos falasse um pouquinho como é que tu vê o movimento ambientalista brasileiro e, especialmente, o gaúcho, porque nós tivemos assim uma atuação realmente pioneira desde os anos 70, com José Antônio Lutzenberg, formação da Agapan, e atualmente, como é que tu está vendo a ação dos movimentos ambientalistas? Eu acho que o movimento ambientalista vive também um paradoxo, porque nós, e aí eu vou tratar dos ambientalistas assim, não só como um movimento ecológico, né, das entidades, eu vou tratar do setor ambiental como um todo, do pessoal que atua em meio ambiente nos governos, do pessoal que atua nas indústrias, enfim. Nós sempre pregamos a ideia de que meio ambiente deveria ser uma questão transversal e que deveria perpassar e ser absorvido pelos outros setores, pelo setor cultural, pelo setor de saúde, pelo setor econômico, enfim. Mas eu acho que o setor ambiental não se preparou devidamente para esse momento, que é agora, que chegou agora com a questão da mudança climática. Então, o paradoxo é um pouco assim, eu vejo setores, principalmente aí no movimento ambientalista tradicional, nas ONGs, setores que têm um certo... Ao mesmo tempo que a gente sempre sonhou em que a questão ambiental não fosse mais um monopólio dos ambientalistas, tem um certo apego no sentido de ficar meio ensimesmado com a ideia de que a pauta ambiental saiu da nossa propriedade e ganhou os movimentos sindicais, ganhou outros setores, enfim. E eu acho que essa transição a gente não teve a capacidade devida para fazer, porque o nosso sonho era justamente, não é de perder o protagonismo, era estarmos preparados para esse momento em que acontecesse aquilo que a gente sempre pregou, que a dimensão ambiental fosse incorporada como uma dimensão transversal, e aí o setor ambiental ter capacidade objetiva de traduzir essa visão mais genérica de incorporação da dimensão ambiental
nas políticas de desenvolvimento e em políticas, em questões concretas, em propostas concretas. Então, eu acho que falta protagonismo do setor ambiental, faltou preparação do setor ambiental para isso. Nós estamos aquém do que nós teríamos de possibilidade para fazer esse enfrentamento, porque nós não vamos ter, assim, uma transição energética, uma migração, uma transição ecológica. Vai ser uma migração assim que você vai estalar o dedo e, de repente, tudo vai virar sustentabilista, tudo vai virar baixo carbono. Nós vamos ter um processo histórico em que a visão desenvolvimentista tradicional vai ir perdendo força e a dimensão sustentabilista vai se colocando num processo de enfrentamento, e é o processo histórico que vai dizer o quanto isso vai avançar ou não. A gente vê avanços importantes, mudanças de paradigmas importantes, como, por exemplo, esse processo de alteração da matriz de mobilidade mundial, essa discussão da propulsão elétrica, o crescimento das fontes de energia fotovoltaica, eólicas, do hidrogênio, enfim, são mudanças de paradigmas que estão num processo de enfrentamento, por exemplo, com o petróleo, com um modelo baseado, né, na exploração de combustíveis fósseis. Então, eu acho que esse é um grande desafio para nós. Comemorar como uma conquista o fato de que a dimensão ambiental ganhou essa dimensão de maior transversalidade e aumentar a nossa capacidade como ambientalistas históricos vinculados a esse setor para acelerar esse processo e ter capacidade propositiva para mostrar como se faz. Porque a gente sempre pregou que deveria ser diferente, mas agora a gente tem que dizer como é que pode ser diferente. Que seja diferente, né? Que a gente consiga evoluir, porque as ferramentas já estão aí se mostrando, né, há bastante tempo. Falta, às vezes, vontade política para que isso realmente vá. Alonso, passa a palavra para ti. Vamos lá, né? Eu, antes de fazer a minha pergunta em si, dizer que eu tenho essa mesma percepção, Langoni. Às vezes, participando dos grupos, esse sentimento, muitas vezes, de que, opa, estão roubando a nossa pauta. Mas que, na verdade, não é, né? Nós sempre sonhamos, é exatamente isso, nós sempre sonhamos que a pauta ambiental fosse como a pauta da saúde, a pauta da educação, onde todos os partidos, todas as organizações, todos os setores da sociedade defendem. Mas é óbvio que as soluções que são diferentes a partir das perspectivas que ideológica, inclusive, que cada setor, cada organização tem. Mas hoje é 29 de julho, Langoni, e fazem 25 anos que tivemos a criação da SEMA, a partir da Lei Estadual 11.363. Eu sei que você já tangenciou um pouco essa pergunta que eu vou fazer, mas eu gostaria que você retomasse e falasse um pouco mais sobre a importância da SEMA nesses 25 anos, os seus avanços e retrocessos, para que a gente possa instrumentalizar exatamente esse novo horizonte que nós temos aí para nos qualificar para esse embate que está colocado. Lá em 98 a gente enfrentou também uma discussão e algumas pessoas diziam, à época, quando a gente propôs no programa a criação da SEMA, o pessoal dizia assim, não, vamos deixar para a gente ganhar o governo e depois a gente discute isso. E a gente bateu o pé e disse, olha, se nós não colocarmos a criação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente no programa, nós todos estamos fora. Porque ou se coloca isso como uma questão demarcatória, central, ou não se coloca, e se deixar para discutir depois não vai criar. E o governador Olívio, à época, teve um papel muito decisivo nisso, porque ele bateu o martelo de que ele ia ir por este caminho, e a força que essa proposta e que esse movimento ganhou na campanha fez com que isso se tornasse uma obrigação do governo. Então, quando eu fui convidado para ser o secretário e coordenar esse processo, a gente tinha um dilema, porque todo mundo era a favor da criação das SEMAs, até se instalar no governo, e você ter que retirar de 5 secretarias diferentes os setores e as estruturas e os cargos e levar para dentro de uma nova secretaria. Então, nós tivemos um processo interno de resistência, porque assim, todos os secretários que iam perder pedaços diziam, eu sou a favor, mas não tira o meu pedaço. Então, a gente tinha a área de florestas na Secretaria da Agricultura, a Fundação Zoobotânica na Secretaria da Agricultura, o Proguaíba na Secretaria de Planejamento, a área de recursos hídricos na Secretaria de Obras. Então, foi um processo muito complexo dentro do governo para estruturar isso. E eu acho que uma das coisas que nos ajudou muito é que o processo de
conformação do projeto de lei que foi para a Assembleia Legislativa, ele passou por uma dinâmica de discussão muito forte com a sociedade, que teve como centralidade o Conselho Estadual de Meio Ambiente, mas não só o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Veja que na lei que criou a SEMA no Rio Grande do Sul, a presidência do Conselho Estadual de Meio Ambiente é eleita e qualquer membro do Conselho pode ser presidente, pode lançar sua candidatura e concorrer a presidente. Pouquíssimos conselhos de meio ambiente no Brasil têm isso, porque em geral é o secretário, que é o presidente nato, digamos assim. E depois nós tivemos um outro processo muito difícil, para além de governo, que era assim, setores que não queriam que as políticas a eles vinculadas fossem levadas para a área ambiental, porque isso poderia significar recrudescimento de políticas, né, ou restrições ambientais. Eu cito aqui toda uma interlocução que nós tivemos que ter com a Fieves e as entidades empresariais, que eu acho que foi muito positiva. Em determinados momentos, inclusive, à época, Secretaria de Meio Ambiente, em situações muito difíceis de relacionamento do governo do Estado, acabou sendo uma ponte com o setor industrial gaúcho e também o setor agrícola, principalmente os arrozeiros, que não queriam, absolutamente não queriam, que a área de recursos hídricos fosse passada para a Secretaria de Meio Ambiente. Então, nós tivemos todo um conjunto de movimentos de diálogo com esses setores que não queriam conversar com a área ambiental, que precisava ser feito para que a Assembleia Legislativa incorporasse. Nós precisávamos de maioria na Assembleia para aprovar o projeto de lei, e isso passou pela costura, pelo diálogo com todos os partidos, lideranças importantes de todos os partidos. Então, foi um processo que ganhou uma legitimidade muito grande. Nós conseguimos, com isso, também abrir diálogo com esses setores que eram muito fechados à área ambiental e mostrar que a gente tinha políticas propositivas em relação a isso. Então, com os arrozeiros, por exemplo, nós fizemos a primeira abertura da colheita do arroz num assentamento do MST, que até hoje é uma referência importante na produção do arroz orgânico. Nós construímos muitas interações com as outras áreas de governo, Secretaria da Agricultura, Secretaria da Indústria, enfim. E eu acho que isso foi um processo importante que teve um momento histórico. A secretaria foi criada neste 29 de julho, mas no dia 13 de agosto nós tivemos uma das maiores solenidades que o Piratini viu naquela época, com a presença do ministro Sarney, veio para a instalação da secretaria, falou na instalação da secretaria, e com a presença de ambientalistas históricos que já não estão mais entre nós, destacadamente o Lutzenberger, o Carneiro, a dona Renner, dona Giselda Castro, seu Flávio Levgoy, enfim, todos esses grandes esteios, Sebastião Pinheiro, né? O Lutz falou na solenidade, a gente tem essa gravação, né? Então, todos essas grandes referências importantíssimas do movimento ecológico gaúcho estavam presentes naquele momento. Foi uma grande satisfação eles poderem ver que da sua luta derivou a criação de uma Secretaria do Meio Ambiente no Estado, que eles iniciaram o movimento ecológico, né? Eu sou muito gratificado por ter conseguido estar representando concretamente com a criação da secretaria uma luta muito importante que todos esses velhos lutadores do movimento ecológico gaúcho tinham iniciado e conseguiram ver ainda em vida. Que bonito isso, né? Que consigamos retomar essas atividades, né? E essas conquistas. Naya, passo a palavra para ti. Langoni, a gente fica muito até emocionado com essas tuas palavras, relembrando a atuação dos nossos grandes ambientalistas. E qual a mensagem que tu deixaria para o nosso prazo atual, nossa conjuntura atual, nosso momento atual? Eu acho o seguinte, Naya, a gente tem que aprender, eu aprendi na minha caminhada que cada época tem seu porte, seu olhar e seu gesto. Então, quando a gente é jovem, chega no governo, por exemplo, a gente acha que tudo que foi feito antes não é relevante e que você vai fazer tudo diferente. E depois você vê que cada momento histórico refletiu maiores ou menores avanços relacionados àquele contexto histórico, que você tem que fazer o seu papel. E um dos grandes aprendizados que eu tenho é de que a grande questão que se coloca como desafio no governo é que a gente tem que ver o governo
como uma síntese, né, um encontro, a mediação entre o desejo e a possibilidade. Porque antes da gente chegar no governo, a gente acha que vai mudar tudo com ele, e quando chega a gente começa a não conseguir fazer as coisas e colocar a culpa na máquina ou em quem veio antes e dizer, não, isso aí não funciona, não dá certo, não sei o quê. Então, eu acho que a gente conseguiu, na primeira gestão da SEMAS, com todos os imensos desafios que a gente tinha, entender isso muito rapidamente, constituir uma equipe ímpar, que eu me orgulho muito, e, digamos assim, está à altura da nossa época. Agora, nós temos outros desafios importantes. Eu acho que um dos grandes desafios importantes, além da capacidade propositiva que o setor ambiental tem que ter, né, e entender que os desafios são outros, é no sentido de que a gente se coloque assim, um grau de desprendimento e abertura maior, porque como nós temos, historicamente, no caso do Rio Grande do Sul e do Brasil, por exemplo, legislações muito avançadas, a gente é muito resistente a discutir mudanças. E isso acaba dando um certo perfil conservador, no sentido de, não, vamos manter essas conquistas e nós não temos abertura, vamos fazer como a gente fazia há 25, 30 anos atrás. Isso aconteceu no Código Florestal, por exemplo, a discussão do Código Florestal foi muito difícil no Congresso, a gente adiou muito a necessidade de mudar o Código e depois nós tivemos que entregar os anéis para não perder os dedos. Acho que isso está se colocando na questão do licenciamento ambiental, por exemplo. É importante a gente discutir sob uma ótica um pouco mais aberta, assim, a ideia de modernizar, de aperfeiçoar o licenciamento como um instrumento que deve ser um instrumento utilizado para melhorar a performance dos empreendimentos e não só para o cumprimento puro e simples da legislação. Então tem que abandonar um pouco essa dicotomia entre ambientalistas é o bem e empresas são o mal, porque nós temos um outro contexto. É muito importante, por exemplo, as pessoas que atuam nas empresas privadas na área ambiental são parceiros importantes que devem ser fortalecidos, porque elas têm, assim como tem dentro dos governos ou dentro de qualquer organização, elas têm um desafio, um enfrentamento interno para fazer valer essa agenda dentro das empresas. Então, o que eu colocaria é isso. Eu acho que a gente tem assim um momento excepcional de mudança de paradigmas, e essa mudança de paradigma tem como centralidade a dimensão do meio ambiente e da sustentabilidade, e nós temos que ter abertura para ver isso como um processo dinâmico que apresenta desafios muito importantes para a gente traduzir aquilo que a gente sempre sonhou em questões concretas, em desafios concretos. Se à época a gente tinha que se restringir, digamos, a trabalhar uma melhoria da capacidade através programas, uma melhoria, uma diminuição do potencial poluidor, né, da mobilidade em função de diesel, gasolina, etc. e tal. Hoje, o grande desafio para um jovem ambientalista, por exemplo, pode não ser militar no movimento ambientalista e dizer o seguinte: não, eu quero trabalhar para acelerar esse processo de mobilidade elétrica e fazer com que nós tenhamos, num determinado período X, eu quero trabalhar tecnologicamente no desenvolvimento de novas baterias que sejam mais eficientes, etc. e tal, que acelerem esse processo. Porque que o processo vai se colocar, não há dúvida. A questão é quanto tempo, em que ritmo esse processo vai se colocar. E o desafio que a gente tem e que as novas gerações têm é acelerar esse processo para fazer com que a visão sustentabilista, nesse enfrentamento de desenvolvimentismo tradicional e sustentabilidade, ela passe a ser majoritária, o que ela ainda não é. Eu acho que nós estamos avançando muito significativamente nesse sentido. Muito obrigada, Cláudio. Alonso, queres colocar mais alguma coisa? Eu agradecer mais uma vez, né, ao Langoni pela presença dele. Acho que foi uma conversa extremamente ilustrativa desse momento que nós vivemos, exatamente colocando uma perspectiva de futuro, mas trabalhando com a realidade que nós estamos colocados. Acho que isso foi extremamente positivo e certamente vai ajudar os nossos combatentes e lutadores aí da causa ambiental para organizar a nossa tarefa. Muito obrigado, Langoni. Muito obrigado, Náia, Luciano. Náia, queres falar umas tuas palavras finais? Olha, mais uma vez eu quero agradecer ao Langoni a oportunidade que eu tive, porque esse assentamento que ele falou que a gente colheu arroz, eu coordenava a implantação do Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos
dentro do assentamento, que é o assentamento Filhos de Cepé. E foi um trabalho que eu digo de sociologia viva, porque eu tinha toda uma abordagem teórica, mas eu atuava na prática. Aquilo foi, assim, o melhor trabalho que uma socióloga, no caso eu, pôde desenvolver. E eu quero agradecer, eu acho que foi excelente as colocações que o Langoni trouxe, sabendo trazer da nossa história o nosso presente e também as dicas que ficaram para o nosso enfrentamento futuro dentro desse contexto de emergência climática. Obrigada, Langoni, obrigada, Alonso, obrigada, Luciana, e mais uma Estação Gaia. Então, eu agradeço também a presença de todos. Acho que temos muito a pensar a partir dessas reflexões nesse programa. Então, lembrando que o Estação Gaia agora está na Circula TV e vai ao ar sempre na última segunda-feira de cada mês, às 18 horas. Obrigada pela audiência. Se inscrevam aqui no canal para não perder nenhuma Estação Gaia. Até mais. O planeta Terra é um ser vivo, um ente vivo com identidade própria, único de sua espécie que conhecemos. Assim, com esta frase de Lutzenberger, encerramos mais um programa Estação Gaia aqui na Circula TV. Nos encontramos sempre na última segunda-feira de cada mês. Se inscreva no canal para acompanhar a nossa programação.